Olá, eu sou a artesã Edilene Gomes, estou aqui para ensinar para vocês uma capa para máquina. Para as amantes da costura, né, querem cuidar muito bem da sua máquina, então vamos fazer uma capa para máquina, muito bonita e muito fácil de fazer também. O material que nós vamos precisar: tecido 100% algodão, tricoline, vamos precisar também da manta resinada e tecido 100% algodão estampados. Vamos precisar de botões decorativos para depois você estar decorando a sua capa de máquina, fita e material básico de costura, linha, fita métrica, alfinetes, tesoura, lápis, agulha. E também vamos precisar de papel para fazer os moldes. Então vou ensinar para vocês uma medida padrão que vai servir na maioria das máquinas. Nós vamos precisar então de um papel, pode ser um papel cartão, uma cartolina, né? E nós vamos fazer o molde da lateral da capa de máquina. Aqui é só você fazer um retângulo, traça um retângulo com as medidas de 33 centímetros por 22 centímetros. E vamos arredondar o canto. Nós vamos marcar 6 centímetros e vamos arredondar dos dois lados para formar a curva da base lateral do seu molde. Então agora nós vamos fazer o molde da base da capa da máquina. As medidas são 48 centímetros por 42 centímetros. Com este molde, nós vamos usar para cortar a frente e as costas da capa da máquina e vamos utilizar o molde na dobra do tecido para cortar a manta e o forro da capa de máquina. Então nós vamos precisar do tecido para o forro. Este nós vamos cortar na dobra do tecido. Então o tecido vai estar dobrado. Aqui nós temos apenas metade do molde. Nessas medidas já estão incluídas as sobras de costuras. Então vocês podem cortar exatamente do tamanho do molde. Vamos fazer a mesma coisa com a manta resinada. Você pode escolher duas estampas diferentes do tecido para fazer a frente e as costas da capa da máquina, utilizando apenas o molde inteiro. Depois que você tem as duas partes, frente e costas, para fazer a capa da máquina, nós vamos unir os tecidos com uma costura reta. Você vai colocar o tecido já costurado em cima da manta, ajeitando bem. Você pode alfinetar para que esse tecido não saia fora do lugar. Nós vamos também prender o forro do outro lado da manta. Então esticamos o tecido do forro em cima da manta. E também vamos prender com os alfinetes. Esticando bem, para que o tecido não fique enrugado. Depois que você prendeu bem os tecidos, nós fizemos aqui um sanduíche, o forro, a manta resinada e o tecido frente e costas. Agora nós vamos fazer um quilt para prender os tecidos à manta. Você pode fazer o quilt livre ou fazer o martelacê. E também vamos cortar a lateral e fazer o quilt
também na lateral. Na lateral nós vamos precisar de cortar 2 vezes o tecido para a frente e o tecido para o forro. Tecido da frente, a manta e o forro. Eu trouxe já o quilt feito. Como meu tecido é xadrez, eu utilizei as linhas do xadrez para fazer uma costura reta e prender a manta. Então ele ficou todo quadriculado porque eu segui o desenho do tecido. Deste lado eu fiz o quilt livre utilizando o pezinho para quilt livre. Fiz também um quilt livre nas laterais da capa da máquina. Nós vamos prender as laterais no tecido de base. Vamos prender com alfinetes, ajeitando bem. Ajeitando toda a lateral na base da capa de máquina. Ajeitando dos 2 lados, nós vamos passar uma costura reta. Para quem tem mais dificuldade, aí para as iniciantes na costura, a dica é vocês estarem alinhavando este trabalho. Agora eu vou mostrar para vocês. Aqui eu já trouxe a lateral costurada. Agora, para fazer este acabamento, nós vamos precisar do tecido de viés. Você vai passar a ferro, dobrando a tira ao meio. Vamos pregar o viés na lateral, dando a volta toda. E vamos fazer este acabamento com pontos à mão. Quando costuramos o viés na lateral, ele ajuda a encorpar o trabalho. Com a sua capa de máquina, fica bem durinho. Agora falta o acabamento de baixo. Está pronta a sua capa de máquina. Então vamos fazer a decoração. Você pode estar utilizando aplicações, com fuxicos e laços para decorar a sua capa de máquina. E aí você vai usar a sua criatividade para decorar a sua capa de máquina. Eu espero que vocês tenham gostado. O meu telefone é 19 9212 0021. O meu e-mail é edilenegf@gmail.com. Se vocês tiverem alguma dúvida, precisar de alguma coisa, vocês podem me ligar. Espero que tenham gostado. Até a próxima!